Olá, olá! Você conosco neste domingo. Sim, vídeo domingo porque é playoff, é Divisional Rounds. Se minha voz não tá muito boa, hein? Vou ter que fazer uns exercíciozinhos de fono hoje, porque eu te espero logo menos aí em Rams e Eagles, hoje à tarde, ESPN 2 e Disney Plus Premium. E o vizinho tá martelando alguma coisa. Gente, tem um quadro que eu faço para os membros, que é o NFL Sem Stats, quadro esse no qual eu analiso um jogo sem usar estatísticas. E é um quadro que eu gosto bastante, porque me força a tentar falar sobre o jogo sem usar números, que é uma coisa que a gente sempre usa nos esportes americanos. Claro que os números fazem parte dos esportes americanos, não tem como fugir deles, mas eu acho interessante sempre a gente tentar uma outra abordagem, uma outra ótica, né? Porque eu acho que só usar número também não é o ideal. Então eu falo alguns pontos aí sobre uma partida sem usar números. E tem uma coisa que nunca tem número, quer dizer, até tem volume de faltas, e eu já vou tirar o elefante aí do meio da sala. Arbitragem. Eu evito ao máximo falar de polêmica de arbitragem aqui, porque como um velho treinador meu, na época da universidade, eu jogava handball, falava, não se coloque em posição de depender da arbitragem, porque muitas vezes ela acaba errando para um lado ou por outro. O jogo deste sábado foi um prato cheio para quem acha que o Kansas City Chiefs é intencionalmente ajudado pela arbitragem na NFL. Eu não compro essa teoria de que é intencional. Qual é a minha teoria, que eu já falei algumas vezes? Os grandes quarterbacks da NFL são sim protegidos, especialmente se eles não forem Lamar Jackson e Josh Allen, que são quarterbacks móveis, que correm com a bola. O que a gente vê com o Patrick Mahomes é exatamente a mesma coisa que a gente via com o Tom Brady nesse aspecto. Lembra uma falta que não existiu do Grady Jarrett por Atlanta contra o Brady quando ele estava nos Bucks? Uma falta completamente esquisita de violência ao passador, de roughing the passer? Então, é a mesma coisa. As joias da coroa são protegidas, mesmo que não seja algo doloso. Muitas vezes é algo culposo. Muitas vezes é algo tipo, é o Mahomes, então a gente vai marcar mais falta que deveria, tá? Então não é uma coisa tipo o Kansas City Chiefs por conta da Taylor Swift, por conta do Travis Kelce, porque a gente quer que eles ganhem, que a gente vai ajudar. Eu acho que é uma coisa de proteção aos grandes quarterbacks, especialmente se eles não forem corredores, muitas vezes, e escapar mais de pressões, etc., como é o caso do Allen ou do Lamar Jackson. Se fosse um jogo Houston Texans e Cincinnati Bengals, muito provavelmente essa falta que não existiu de roughing the passer, com o Mahomes fazendo já o slide, aconteceria, de violência ao passador, de conduta desportiva, aconteceria com o Joe Burrow, por exemplo. Tá? Então é uma tendência histórica da NFL, neste século, proteger os seus grandes quarterbacks. Porque quando os grandes quarterbacks se machucam e não estão jogando, a qualidade do produto cai. Então eu fico até feliz de ter um canal de mídia independente, porque eu posso falar isso sem medo de qualquer tipo de represália ou algo assim. Porque essa é a minha visão. Existe sim não vou dizer um complô, mas existe uma proteção aos grandes quarterbacks. Isso sempre aconteceu. Não é específico do Kansas City Chiefs. Dito isso, é um prato cheio o jogo de ontem. Para as pessoas que acham que o Kansas City Chiefs só é o que é por conta da arbitragem, por conta das faltas que foram marcadas e que foram fator. É impossível dizer que não foi fator. A arbitragem no jogo ontem foi péssima. Agora, também é injusto, e o torcedor que está dos Chiefs está assistindo vai concordar comigo, também é injusto dizer que é só por conta da arbitragem. E aí esse que é o perigo, porque a gente sai de um extremo para ir para o outro extremo. Dizer que os Chiefs só ganham por conta da arbitragem não é verdade. Não é verdade. Não foram os árbitros que deram 8 sacks no CJ Stroud. Não foram os árbitros que faz 5 segundos para o snap e não tem nenhuma comunicação com a linha ofensiva, o quarterback e a própria linha ofensiva entre si, não faz o slide adequado e não pega uma overload blitz do lado direito. Não é a equipe de arbitragem que joga na linha ofensiva do Houston Texans. Nenhum árbitro se chama Travis Kelce, até onde eu sei. Nenhum árbitro se chama DeMeco Ryans, que deixou o Travis Kelce solto o jogo inteiro. Então, o que eu acho muito perigoso é ser raso e justificar isso tudo com base apenas em arbitragem. Eu acho que as pessoas podem mais do que isso. E eu acho que esse esporte é bonito demais e complexo demais para a gente reduzir tudo a erro de arbitragem. Só que ao mesmo tempo a gente não pode colocar embaixo do tapete o que aconteceu. Foi muito feio. Foi muito feio, isso não pode voltar a acontecer desse jeito. E um último anexo, antes de eu entrar nos outros meandros da partida. O Patrick Mahomes sendo empurrado dentro de campo e valorizando isso e se tacando, ele não precisa disso.
Ele não precisa disso. Isso me deixou puto, porque ele não precisa disso. Ele é o melhor quarterback da NFL. Não precisa cavar falta dessa maneira tosca. Não precisa. Ele é melhor do que isso. E ele mostrou isso na jogada seguinte, que ele está quase caindo, fora do chão, pulando e fez o passe para touchdown para o Kelce. Não precisa disso. Eu acho que os Chiefs são grandes o suficiente, o Mahomes é bom o suficiente para não precisar cavar falta, né? Não precisa. Bom, vamos agora ao resto. Primeiro, o front de Houston, eu destaquei isso na transmissão, foi um dos melhores da NFL nessa temporada, contando o wild card, foi a linha defensiva, o front que mais pressionou o quarterback adversário na temporada. No primeiro tempo, a gente viu o Patrick Mahomes apanhando bastante. E qual foi a válvula de escape? O Travis Kelce. No final das contas, o Daniel Hunter e o Will Anderson não tiveram o impacto que a gente imaginaria, até porque no segundo tempo o Kelce foi bastante utilizado como válvula de escape. Inclusive, o Kelce teve um grande jogo, né? Eu sei que eu não vou falar stats aqui, mas passou das 100 jardas e foi o melhor jogo do Travis Kelce em um outro ponto. Em jardas após a recepção, a gente viu bastante ele conquistando território. É muito evidente que ele não tem o atleticismo de 2, 3 anos atrás, correndo com a bola depois da recepção, mas mesmo assim ele é muito inteligente. Teve jogada que não foi com a velocidade que ele conseguiu quebrar tackle, foi com a inteligência de ocupar os espaços. Então, janeiro sempre chega. O Kansas City Chiefs jogou a Taça Guanabara, foi campeão da Taça Guanabara e agora chegou aí o momento que as coisas mudam um pouco, né? Então, todo aquele Mahomes, todo aquele Kelce, menos, né, um pouco ofuscado, aparecendo menos que a gente viu na temporada regular, e a tese foi dita por muitas pessoas, inclusive por mim, que o Kansas City Chiefs não estava pisando no acelerador, estava subindo marcha, aí não no limite da rotação do motor, para se preservar e chegar inteiro nos playoffs, que é quando o negócio aperta, né? E mesmo assim ficou com a folga, mesmo assim teve aí a melhor campanha da Conferência Americana. Kelce jogou demais. Agora, não é só ele, tá? Chris Jones fez uma boa partida, inclusive se machucou durante o jogo, mas outros dois destaques que eu queria dar, primeiro é o George Karlaftis, que teve o melhor jogo dele na NFL. Tá? Sim, contribui a linha ofensiva de Houston ser uma catástrofe, mas o Karlaftis foi brilhante, né? E não só ele. O Trent McDuffie foi o responsável, na maior parte das jogadas, na marcação em cima do Nico Collins. Isso aconteceu, inclusive, numa jogada no primeiro quarto que eu destaquei na transmissão, que não tinha separação. O Nico Collins, que foi um dos grandes wide receivers da NFL nessa temporada, quando marcado pelo Trent McDuffie, não deu nem graça. Basicamente, não produziu nesse jogo. Sobre o CJ Stroud, os números, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo dessa forma, NFL Sem Stats, os números do CJ Stroud não mostram o quão bem ele jogou, considerando as circunstâncias. Considerando uma linha ofensiva que cedeu sack adoidado, considerando pressão o tempo inteiro e considerando também que o único wide receiver confiável do CJ Stroud era o Nico Collins. E o Nico Collins estava sendo constantemente marcado por um dos melhores cornerbacks da NFL, um dos 5, 3 melhores, enfim. Os dois melhores nesse último ano para mim foram o Patrick Surtain e o Derek Stingley, do Houston Texans, aliás. Mas o Trent McDuffie fica naquele bolo. E aí, sem esse alvo, muitas vezes, e ele conseguiu até acionar o Nico Collins quando a marcação era em zona, sem esse alvo ficou muito mais difícil aí para o Stroud trabalhar, porque com o resto desse corpo de recebedores, gente, é totalmente sem condição. Então o Stephon Diggs e o Tank Dell fizeram falta nesse jogo, tá? Mas eu acho que o CJ Stroud sai dessa temporada com a cabeça erguida. Ele sai sim como eliminação, de novo na semifinal de conferência, só que claramente não é culpa dele. Ele fez o que deu para fazer, apanhou mais que pandeiro no pagode, 8 sacks, como eu já destaquei, e no final do jogo saiu machucado, inclusive, só voltou para ajoelhar e os Texans acabaram perdendo a partida. É isso, a diferença entre os dois times é muito grande, tá? A defesa de Houston tem talento, mas o ataque eu acho que não conseguiu corresponder. E eu acho que os jogos dos Texans contra os Ravens e na temporada regular contra os Chiefs e agora mostraram como existe pelo menos aí uns 7 pontos de diferença, uma posse cheia de diferença na qualidade dos Texans para o topo da Conferência Americana. Mesmo que os Texans passassem, muito provavelmente seriam eliminados na final da Conferência Americana, ainda faltam elementos e, claro, as lesões atrapalharam. Sobre os Chiefs, eles devem ser favoritos na semana que vem, seja contra Bills, seja contra Ravens. O jogo entre Buffalo e Baltimore acontece hoje à noite no domingo. E aí vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa semana, quem que aí pode aparecer como o desafiante ao chefão do videogame. São 7 vitórias seguidas do Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs em semifinal de conferência. O Mahomes não sabe, em toda a sua carreira como titular, o que é não jogar pelo menos a final da AFC pensando em playoffs. Pelo menos. Isso é, sobretudo, histórico. Patrick Mahomes mostrou ontem, mais uma vez, porque ele é o melhor quarterback da NFL, mesmo que não tenha tido a melhor temporada de um quarterback neste ano. Muito cerebral e jogando bem sob pressão e tudo mais, sobretudo no segundo tempo. Sobre a arbitragem é isso, gente. Eu não vou mais voltar nesse tema sobre esse jogo. Eu raramente falo sobre, mas não tem como eu colocar embaixo do tapete, porque realmente foi uma coisa, assim, muito feia e, obviamente, muitos de vocês estão falando sobre isso, tá bom?
Beijinho, beijinho. Eu volto. Tchau, tchau. Eu volto daqui a pouquinho na ESPN2 e no Disney Plus Premium com Abre o Jogo para Rams e Eagles. E depois, claro, hoje à noite, 6 horas, tem aí a definição de quem enfrenta o Washington Commanders na final da NFC. E, óbvio, depois tem esse jogaço que eu vou chegar em casa e vou pedir uma deliciosa pizza para assistir Ravens e Bills. Obrigado a todos vocês. A gente vai terminando aos poucos a temporada. Faltam aí 4 jogos para acabar, né? As 2 outras semifinais de conferência, as finais de conferência, e aí acaba tudo, fecha o pacote e só vai faltar um último jogo, o 5º jogo decisivo, o Super Bowl. O Pro Bowl eu não vou contar, porque é um jogo aí que não conta, né? Mas é isso. Obrigado pela companhia nesse ano. Só para terminar, eu tô bastante cansado mesmo, assim, tipo, eu perdi nos últimos, 4 finais de semana inteiro, porque sexta tem o League, sábado tem jogo, tem transmissão, domingo, segunda, e eu fiz um esforço, tá com muita preguiça, mas eu falei, não, eu preciso gravar bastante, porque tá terminando a temporada e depois a gente vai sentir falta. E eu vou sentir falta de falar sobre a NFL com vocês em fevereiro, aí em março volta a Free Agency, mas esse último gás, esse último sprint é importante. Obrigado pela companhia, beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.